Fazenda sustentável. Olá crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais uma aula de meio ambiente do tio Adriano. Hoje o tema da aula é Fazenda Sustentável. Nome difícil, né, tio? Fazenda Sustentável. Será que é isso? É uma fazenda que preserva o meio ambiente, respeita as pessoas e dá um dinheirinho. Eu acabei de comprar uma fazenda. Sim, comprei uma fazenda sustentável. Estou agora, cheio de dinheiro. Sabe por quê? Porque eu comprei essa fazenda. E essa fazenda não agride o meio ambiente. Então o tio Adriano comprou uma fazenda sustentável. Eu vou explicar para vocês o que é uma fazenda sustentável. Vamos lá com o tio? Então vamos lá. Primeiro nós temos que saber que vivemos aonde? No planeta Terra. Isso, nós vivemos. Muitas pessoas vivem no planeta. Nós também temos que saber que não é só nós que vivemos no planeta. As árvores vivem no planeta. Os animais vivem no planeta. A terrinha, o solo vive no planeta. E a água vive no planeta. Então nós não vivemos sozinhos. Certo? Então temos que aprender que vivemos o planeta, só que vivemos com tudo isso aqui. E temos que saber viver, saber respeitar os outros, os animais, as árvores, respeitar a água, né? Respeitar a terra. Então nós não vivemos sozinhos. Nós temos que aprender a viver nesse planeta em harmonia, respeitando os outros. Né? Só que o planeta ele está doente, ele não está aguentando, porque o ser humano, os homens, não estão respeitando mais. Né? Nós estamos poluindo os rios, eles estão cortando as árvores, eles estão matando os animais, e eles estão jogando lixo e poluindo as cidades. Desse jeito, o planeta não aguenta. Então o ser humano ele tem que saber viver, conviver, né? Sem destruir. Porque se o planeta fica doente, nós aprendemos, já era. Nós temos que respeitar o planeta. Sabe a reverência, quando a gente abaixa assim, né? Quando a gente faz uma arte marcial, tem que ter um respeito com o professor, com os professores. Nós temos que respeitar o planeta, porque o planeta fornece tudo de bom para nós. Em troca, nós temos que fazer o quê? Respeitar o planeta, e a gente faz tudo ao contrário. Complicado, viu? Não dá. Existe uma palavrinha chamada sustentabilidade. É uma palavra difícil, mas nós temos que aprender essa palavra e começar a aplicar ela. Porque só assim nós iremos ter um planeta saudável. Aí teremos uma vida de qualidade. Se não fizermos essa sustentabilidade, nós vamos ficar doentes, porque o planeta vai ficar doente e nós também ficamos doentes. A sustentabilidade nada mais é do que 3 coisinhas: econômico, ambiental e social. Isso. Então, para eu ter sustentabilidade, eu tenho que preservar o meio ambiente. Primeira coisa, preservar as plantas, os animais. Eu tenho que cuidar das pessoas, ou seja, qualidade de vida, direitos iguais para as pessoas. E no final, vai ganhar o quê? Um dinheirinho. Isso, 3 coisinhas. Respeitar o meio ambiente, qualidade para as pessoas e vai ter lucro, vai ter dinheiro. Então isso é sustentabilidade econômico, ambiental e social. Então o tio estava falando que ele comprou uma fazenda. Eu comprei uma fazenda. E nessa fazenda eu comecei a ganhar muito dinheiro. Por quê? Eu respeitei o meio ambiente. Eu apliquei a sustentabilidade. Eu vou explicar para vocês o que é sustentabilidade numa fazenda sustentável. A minha fazenda é sustentável. A primeira coisa que o tio fez na fazenda é cuidar da água. Porque sabe que a água é muito importante. Então a água nós não desperdiçamos. A água a gente não polui o rio, porque nós sabemos que vamos precisar dessa água para a fazenda. Lá nós também fazemos uma técnica, nós guardamos a água da chuva.
Ixi, tem uma palavra difícil de falar, chama cisterna. A cisterna é um lugar que a gente capta a água da chuva em tambores e reutiliza essa água da chuva para molhar as plantas, para lavar a casa, não é para beber. Essa água da chuva não pode beber. Nós também molhamos as nossas plantinhas, não com mangueiras, mas com gotejadores. São pequenas gotinhas que caem dos caninhos e caem nas plantinhas, então não desperdiça a água. Então a primeira coisa de uma fazenda sustentável é respeitar a água. A segunda coisa de uma fazenda sustentável que o tio comprou é manter as árvores que ficam próximas aos rios, chamada de mata ciliar. Lembra? Teve aula sobre isso. A mata ciliar é aquelas árvorezinhas que ficam próximas aos rios. Elas mantêm os recursos hídricos, ou seja, elas mantêm os rios. Se não tem árvore, se não tem mata ciliar, esse rio desaparece. Então, segunda coisa da fazenda do tio é preservar a mata ciliar. Terceiro, um grande problema é o lixo. Lá na fazenda nós separamos o lixo em coleta seletiva. Aquele resto de comida ele vai para o adubo, isso, para as plantas. Lá nós não queimamos lixo nenhum e não cavamos buracos e enterramos o lixo. Então a questão do lixo é sério na fazenda. Pegou, separou o que sobrou, resto de comida para as plantas, vai virar adubo. Nós não queimamos e nem enterramos. Combinado? Vamos lá. Fazenda sustentável também, não é legal usar o agrotóxico, né? Porque se usar muito ele pode complicar o meio ambiente. Então, se usar agrotóxicos na fazenda, aquelas embalagens elas não podem ser jogadas em qualquer lugar. Tem que levar para o mesmo lugar que você comprou. Você comprou na cidade aquela embalagem de agrotóxicos, você tem que devolver no mesmo lugar, porque nós já estudamos sobre isso. Combinado? Então, fazenda sustentável não deve ter agrotóxico, mas se tiver, tem que devolver as embalagens lá onde você comprou. A energia está cara, então como eu crio, tem bastante lá, eu tenho bastante porco e tem bastante gado, vaquinhas, então nós lembramos do biogás. O cocô desses animais, ele tem um gás chamado metano. Então o que o tio faz? O tio pega o cocô dos animais, coloca numa casa, numa caixa fechada, esse cocô vai soltar um gás e eu vou canalizar esse gás e transformar em energia. Então é o biogás. Então o cocô dos animais é transformado em energia para a minha fazenda. Eu não gasto muito dinheiro com energia. Outra coisa séria que a gente faz na fazenda. Os carros que tem na fazenda, eles não usam gasolina. Eles só usam combustível de plantas. Ou seja, só biodiesel e só cana-de-açúcar. Ou seja, o caminhão, o trator, o carro da minha fazenda só usa combustível que vem das plantas. Combinado? Também, como economia de energia, como tem bastante energia, como tem bastante o sol presente e tem bastante vento, eu coloquei na fazenda também aqueles espelhos, né? Aquelas placas fotovoltaicas para pegar a energia do sol e transformar. E também como venta bastante na minha fazenda, eu coloquei aquelas hélices gigantes que giram para transformar a energia do vento. Então eu tenho mais isso de energia na minha fazenda, que eu não gasto nada, porque o vento e o sol tá lá, de graça, é só aproveitar. Outra coisa importante que nós aprendemos na fazenda sustentável, dá para se criar vacas e bois junto com plantações e florestas. Dá para ter tudo isso. É só respeitar. Quando as árvores estiverem um pouquinho maior, você pode colocar o boi para andar perto lá. Porque o cocô do boi pode ser um adubo para a planta. E a planta traz o quê? Uma sombra para os animais. Então dá para ter boi e árvore junto. Na fazenda do tio tem. Outra coisa interessante que nós fazemos lá também é respeitar o pasto. O que é isso, respeitar o pasto? Não utilizar toda a área da fazenda. Quando uma área os boizinhos estão comendo, as outras áreas ficam descansando. Não tem porquinho, não tem nada lá, não tem nada plantado. Depois que eles acabaram de comer aquela parte do pasto, eu troco eles de outro pasto. Isso chama manejo de pasto, ou seja, eu vou trocando os meus boizinhos de lugar em lugar. Eu espero eles comerem aquela comidinha, aquele capinzinho lá. Depois que acabar, eu mando eles para outro lugar. Depois eu vou lá e conserto aquele lá. Combinado? Então chama manejo. É difícil a palavra, mas faz parte. Outra coisa interessante, que quando tem bastante bichinhos comendo as plantações, eu não vou usar agrotóxico, é prejudicial ao meio ambiente. Algumas técnicas a gente pega, alguns remédios caseiros, alguns líquidos e joga lá, vê se os animais vão embora. Se eles não forem embora, você tem que pegar outros insetos que vão comer aqueles insetos.
Chama-se manejo integrado de pragas. É difícil, mas eu também faço isso para evitar agrotóxicos. Outra coisa interessante na minha fazenda é que como eu preservei as árvores, então eu preservei a casa dos animais. Os animais, eles moram lá, perto da minha fazenda. Então eu tenho muitos animais lá. Quando eu tenho bastante animais, as pessoas querem tirar foto e ver. Então isso eu tenho turismo ecológico. Eu consigo ganhar um dinheiro das pessoas indo lá só para tirar foto dos animais. Além disso, as árvores que eu tenho lá, ela atrai aqueles bichinhos chamados polinizadores. O que são polinizadores? Polinizadores são aqueles insetos que levam a semente de um lado para o outro. Eu tenho abelhas, eu tenho borboletas, eu tenho beija-flores. Então algumas frutas que dependem desses bichinhos eu tenho na minha fazenda. Por isso que o tio tá, cheio de dinheiro, que é uma fazenda sustentável, que não agride o meio ambiente. Para tudo dar certo, a água, respeitar a água, as plantas, os animais, para tudo dar certo, a primeira pessoa que tem que entender que a fazenda sustentável dá certo é o dono. Se o dono entender que dá certo, aí vai. Não só o dono, como também os trabalhadores, as pessoas que trabalham lá na fazenda, os empregados, eles têm que acreditar que vai dar certo. Se um ou outro não acreditar, aí não dá certo a nossa fazenda sustentável. Um ponto negativo. O ponto negativo de uma fazenda sustentável é no começo o dinheiro que você vai investir. No começo é um pouco salgado, mas depois, vem retorno rápido, é muito dinheiro. Para pensar hoje, vamos preservar, né? Ter mais fazendas sustentáveis. Porque se o planeta fica doente, eu fico doente. E aí não tem vida. Então a partir de hoje, você que tem um sitinho, tem uma área, que tem uma planta, cuidar dessa planta, cuidar desses animais. Pensou? Hoje, na atividade do tio Adriano, vamos ver se a gente consegue desenhar uma fazenda, tá? Vamos tentar desenhar ou fazer uma fazenda. Eu tenho uma foto aqui, é dessa fazenda aqui. Se vocês conseguirem fazer, ótimo. Se não conseguir, faz uma fazenda, umas arvinhas, os bichinhos e manda pro tio. Essa é a atividade do tio Adriano de hoje, ok? Curiosidades. Na aula de hoje, a gente vai trazer sempre algum dia algumas curiosidades. Esse bicho aqui vocês conhecem, é o pica-pau. O pica-pau, por minuto, é 100 bicadas que ele dá na árvore. Olha quanto bicadas que ele dá. Então o pica-pau encostou na árvore, 100 bicadas por minuto. É muita bicada, né? Curiosidade do tio Adriano. Um beijo, fui! Hoje o tema da aula é Fazenda Sustentável. Fui, tchau!